Sinto que nesta vida já curei e fui curado, transformei e fui transformado, salvei e fui salvo. Então, quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora de recomeço, recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço, recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço, recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio, quando o abraço faltar, é hora do recomeço, recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe aparar, quando a força do que é o ruim conseguir te derrubar, é hora do recomeço, recomece a levantar. Quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo o que for real for difícil de suportar, é hora do recomeço, recomece a sonhar. Com essa poesia nós vamos começar a falar sobre o perdão e o auto-perdão, a cura através do auto-perdão. E que essa pequena oferenda hoje, que vai ser ofertada para vocês, sirva para todos vocês, do fundo do meu coração, que vocês consigam localizar no interior o seu próprio valor e a parte de vocês onde que está. O verdadeiro e puro amor e a alta compreensão, e através disso chegar ao auto-perdão. A maioria dos livros de autocura, Cure Sua Vida, da Louise Hay, a cura através da autocura, do Andrei Moreira, todos eles falam com palavras diferentes as mesmas coisas, que nós somos aquilo que pensamos. A Louise Hay diz assim: a vida é simples, nós damos o que recebemos. E a maioria das coisas que nos acontece, nós somos os responsáveis. Então, se cada um é aquilo que pensa, nós estamos, como a maioria adoece, sofre, tem mágoa, tem ressentimento. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos errando. E o que nós estamos fazendo isso? Sofrendo, criando doenças. Nós estamos nos autodestruindo. Então, nós temos que pensar e buscar o que é melhor para nós. Porque o universo, ele nos acolhe. O universo e Deus conspiram a nosso favor. E ele não nos critica. Inclusive, é o nosso subconsciente. Ele está aí para me ajudar, ou ajudar cada um de vocês. Mas se nós pensamos mal, agimos mal, e o universo devolve o mal para nós. Por quê? Porque ele pensa que é aquilo que nós queremos, é aquilo que nós necessitamos. Então, nós vamos fazer uma reflexão agora para entender como que isso funciona e como nós podemos nos libertar e tentar nos avaliarmos para chegarmos à nossa autocura através do auto-perdão. Mas nos perdoarmos é difícil. Perdoar os outros às vezes fica mais fácil do que nos perdoar. E nós não nos perdoamos. A maioria nós nos criticamos. Nós criticamos e isso o que vem? É o orgulho. E nós pensamos assim, por que eu errei? Eu não devia ter errado. Eu falo isso também. E fica se criticando o tempo todo. Eu não devia ter feito isso, e fico me autopunindo. E a autopunição altera o metabolismo do corpo, altera as células e vai criando mágoa, ressentimento dentro de nós, que vai alterando e formando doenças. Dependendo do sentimento, da emoção, vai alterando o tipo de doença que vai ocorrendo conosco.
E nós temos que trabalhar na demanda do dia a dia o nosso auto-perdão. Porque o que quer dizer perdoar? É uma palavra latina que vem de per, que é ir além, e doar, se doar. Então, perdoar quer dizer eu ir além e me doar. Então, é um percurso que eu tenho que correr. Senão eu não consigo. E eu tenho que ter amorosidade comigo e com o meu próximo para conseguir chegar ao meu objetivo, que é difícil, que é percorrer um caminho para eu me doar no meu perdão. Agora, nós temos que trabalhar isso aí, porque não é fácil. Não é fácil você ter mágoa, ter ressentimento contra pessoas, contra eu mesma, contra coisas, e trabalhar esse perdão. Porque perdão não é de uma hora para outra. Perdão é perdãozinho, assim, eu esbarrei, ou ela falou alguma coisa que eu não gostei, então, perdão. Isso é perdão de segundos, mas perdoar coisas graves é difícil. E a convivência com a família é o lugar em que mais difícil, que é a tolerância e o perdão. Porque conviver debaixo do mesmo teto, pessoas que pensam diferentes, convivem com coisas diferentes, e a pessoa quer que a outra seja da maneira que você quer. E a gente não pode pôr objetivos na outra pessoa. Que a outra pessoa faça aquilo que você quer que ela faça. Porque nós somos carentes. Nós somos carentes do nosso próprio amor, não tanto do amor que a gente quer que a outra pessoa nos dê. Nós somos carentes do nosso próprio amor. E para nós amarmos os outros, perdoar os outros, nós temos que nos perdoar. E perdoar não é esquecer. Perdoar porque esquecer é uma ideia, uma inteligência que não é correta. É uma filosofia tola, porque coisas graves você jamais esquece. O que é realmente perdoar e se auto-perdoar? É lembrar do ocorrido e não sentir mais nada, não sentir dor. Perdoar é pensar no que ocorreu e não sentir dor. Isso se chama a nossa cura. Porque nós jamais esqueceremos coisas graves que aconteceram na nossa vida. Tipo assim, abandono, violência sexual. Não tem como a gente esquecer de tudo isso, mutilações. Como que eu vou esquecer o que ocorreu? Então eu não vou esquecer, mas eu vou percorrer um caminho que eu quero me libertar disso. Eu vou tentar suavizar, eu vou tentar conseguir entender. Isso é o início de um perdão. Talvez eu consiga, talvez eu não consiga, mas eu estou a caminho. Então o universo vai cooperar para que isso ocorra comigo. Porque a maioria dos livros sobre saúde diz assim, a maioria das doenças ocorrem pelo não perdão. Então você vai acumulando medos, ressentimentos, ansiedades, mágoas, que vai se transformando em doenças. No livro da Louise Hay, que diz, você pode curar a sua vida, ela diz assim, quando você começa com uma doença grave, tipo câncer, olhe ao seu redor, ou olhe para você. Alguém está precisando perdoar ou ser perdoado. Porque ela diz, não existe doença que não seja curada através dos nossos pensamentos e da nossa boa vontade. John Locke, ele fala assim, que desde que nós tenhamos boa vontade, existem milhões de possibilidades. Antigamente, no século XIV,
a gente já nascia com pecado e tinha necessidade de ser perdoado. Por causa da religião nos impunha o pecado original de Adão e Eva. Então nós já nascíamos nos sentindo culpados das coisas. Nós já nascíamos com um pecado mortal. E com o passar do tempo, no século XIX, com o aparecimento da doutrina espírita, que é uma doutrina de amor, que sempre é o grande recomeço. Porque nós vivemos num planeta de provas e expiações. Então Jesus falou, neste mundo vocês só tereis aflições. Por que só tereis aflições? Porque nós vamos ter que trabalhar com as aflições do nosso planeta Terra. Então, o nascimento é um choque, a morte é outro choque, é outra aflição, com as dores do dia a dia, com as inseguranças nesse planeta. Então, tudo isso são aflições e que nós temos que trabalhar para conseguirmos superar tudo isso nesse planeta. Então, como o universo conspira e Deus a nosso favor, vamos pensar da melhor maneira para conseguirmos atingir o nosso objetivo, que é auto-perdão. Na realidade, o auto-perdão é ser trabalhada a amorosidade dentro de cada um de nós. Eu tenho que sentir amor por mim próprio para conseguir interpretar aquilo que está dentro de mim e sofrer a dor das minhas emoções, das minhas mágoas e botar para fora, como se fosse um abscesso que vai sendo drenado para nós limparmos e purificarmos o nosso corpo, para que possamos trabalhar o perdão e o auto-perdão. Perdoar é difícil, mas o que a gente tem que fazer com a maioria das coisas que acontecem com a gente? Trazer para nós. Mahatma Gandhi falava que ninguém é capaz de te magoar sem a sua permissão. Então a gente diz assim, o fulano me magoou, tá? Então eu ponho a responsabilidade no fulano. Mas eu posso trazer essa responsabilidade para mim. E eu resolvo o problema. De que maneira? Eu me deixei magoar pela pessoa. Eu dei permissão. Gente, tudo que acontece pra gente, você diz assim, ai, o marido, o namorado me magoou. Eu me deixei magoar. Eu sou uma pessoa inteira, tenho meu livre-arbítrio. Eu me deixei levar por isso. Tem pessoas que dizem, ai, lá naquele lugar eu só sirvo de capacho, todo mundo pisa em mim, eu sou usado na firma. E eu vou trazendo a mágoa de cada pessoa. Ou então você fica esperando que aquela pessoa seja boa, ou ache você a melhor do mundo. E você vai se magoando, e isso vai avolumando. Então o que eu tenho que fazer? Trazer para mim e trabalhar o auto-perdão. De dizer assim, eu permiti que a pessoa chegasse até mim, me usasse, me explorasse. E eu me arrependo disso. Então eu não vou me autopunir. O que eu vou fazer? Vou ter a capacidade de me reinventar, de me responsabilizar pelos meus atos, chorar, magoar, as mágoas, mas recomeçar. No livro O Céu e o Inferno, que é das obras do Allan Kardec, uma das que eu mais gosto, ele fala muito em o que a gente faz de errado. Então a gente tem que se arrepender, depois a gente tem que expiar e depois a gente tem que consertar o mal que a gente fez. Então tudo gira em torno disso, as leis universais.
segundo o Espiritismo. Então, se eu faço alguma coisa errada contra o outro, contra mim, eu tenho que enxergar o que eu fiz de errado e me arrepender. Mas não basta só arrepender. Eu tenho que ver porquê, chorar, posso espernear, bater no travesseiro, tentar homeopatia, tentar acupuntura, tentar tudo. Depois de tudo isso, eu tenho que levantar e consertar o que eu fiz de errado. Emmanuel, através de Chico, diz assim: entre o mal que nós fazemos e o que vai nos acontecer lá no final, de sofrimento, só não vai acontecer se o amor chegar antes. Então, se eu cometo um delito, eu vou ter que sofrer as consequências desse delito, não porque Deus quer. Deus está acima de tudo isso. Deus nem perdoa, porque Ele está acima disso. Quem tem que se perdoar são os seres iguais, que são os humanos. Deus está lá torcendo por nós, mas Ele está acima dessas coisas picuinhas que são dos seres humanos. Então, eu tenho que praticar o bem pelo caminho. Jesus já dizia, acerte-se com o seu inimigo enquanto se está a caminho, porque senão lá no final o sofrimento vai ser grande. E essas pequenas coisinhas assim, de mágoa que eu tenho, que eu agrido as pessoas, as pequenas coisas podem ser que serão as grandes obsessões de amanhã, que vai se acumulando, acumulando, acumulando de vidas para vidas, e a gente fica num ciclo vicioso. Então vamos tentar nos recuperarmos nessa vida. A gente, o momento é agora, não tem perda de tempo. Vamos curar o que pode ser curado agora e tentar nos perdoar da melhor maneira possível que a gente possa, porque o desafio de perdoar é difícil. Quem perdoa é o herói. É digno de que a gente fique em pé, porque tem que trabalhar muito a amorosidade para se auto-perdoar. Exemplo na nossa história de superação e de não superação do auto-perdão. Judas traiu Jesus, mas a intenção dele não era essa. Ele idealizou uma pessoa diferente de Jesus. Ele idealizou um líder que vinha salvar a humanidade, um líder guerreiro, um líder que ia destruir as pessoas más através da guerra. E por isso que nós não devemos idealizar as coisas, as pessoas, porque a gente acaba sofrendo. Ele não quis, ele amava Jesus, mas ele queria que Jesus, pensava que Jesus fosse um guerreiro, e que quando ele delatasse Jesus, Jesus ia se mostrar realmente como ele era, um guerreiro. E Jesus não era isso, era um guerreiro do amor. E ele se arrependeu amargamente disso, cometeu um engano. Ele não conseguiu levar para dentro dele e trabalhar esse perdão para ele mesmo, para ele se levantar. E o que ele fez? Se suicidou. Pedro, ele imaginava que ele seria um ser forte e que jamais abandonaria Jesus, que ele ficaria até o último momento perante o tribunal ao lado de Jesus. E ele viu que ele não era tudo isso. Ele negou Jesus 3 vezes. E se arrependeu muito, chorou, se lamentou, fez a catarse dentro dele, quer dizer, trouxe para dentro, trabalhou, se arrependeu, chorou amargamente e tentou recuperar lá na frente e consertar o erro. O que ele fez? Se tornou discípulo, montou a casa do caminho, curava as pessoas. Ele deu a volta por cima. Paulo de Tarso matou um monte de pessoas quando ele era Saulo. Foi chamado por Jesus e se transformou em Paulo.
E ele viu, sentiu o que ele tinha feito agora, como ele sendo um seguidor de Jesus, quantos ele matou, quanto cristão ele matou. Ele se lamentou o último, chorou, foi para o deserto, ficou 3 anos. E daí ele começou tentando entender o Espírito de Jesus, o Evangelho. E voltou para a cidade dele e sofreu mais 3 anos. Até que ele conseguiu se perdoar e tornou um dos maiores discípulos de Jesus. Que no final ele falou que ele não era mais ele quem falava, era Jesus que falava através dele. Pilatos lavou a mão, quer dizer, tirou o corpo fora. Ele não assumiu a responsabilidade dele. Lavou as mãos, mas por orgulho, por empáfia. E o que Pilatos fez? Não aguentou o remorso e também se suicidou. Não que às vezes nós temos que trabalhar coisas graves, mas coisas não graves. O deles foram coisas enormes, graves. Então, para olhar como é que as pessoas funcionam. Umas conseguem superar tudo isso e outras não. Acham que o que aconteceu com ela não tem salvação e que ela fica esperando a punição divina, ou se autopune através do suicídio. Não é por aí. Então vamos tentar começar de pouquinho. Se nós cairmos 1000 vezes, cometermos engano, pecado, agressão 1000 vezes, 1000, 2000, 3000 vezes, nós temos a chance de nos perdoar, de nos livrarmos das doenças e tentar recomeçar. Jesus não pune, gente, Deus não pune. Quem pune é a nossa consciência. Allan Kardec perguntou aos espíritos: onde está escrito a lei de Deus? Os espíritos responderam: a lei de Deus está na sua consciência. Então, o que acontece quando nós fazemos coisa boa, nós ficamos felizes, leves, porque no nosso subconsciente, na nossa mente, está dizendo que nós fizemos o bem. Quando nós fazemos coisas erradas, nós nos sentimos pesados, até no xingar o outro na rua, ou que atravessa na frente do nosso carro, nós mandamos energia negativa para ele, mas metade fica com a gente. Não existe, gente, é a lei da ação e reação. O que nós mandamos, aquilo volta para a gente, querendo ou não querendo. Então as leis de Deus estão na nossa consciência. Então quem que vai nos punir? Ou depois que nós desencarnarmos, o que? Não é Deus e não é Jesus e não é o universo. Eles só querem o melhor para nós. Somos nós que vamos entrar de frente, bater de frente com a nossa própria realidade. E nós não vamos aguentar. E por isso que nós temos que devagarzinho nos libertarmos. Porque nós trazemos coisas do passado para essa encarnação. Mas nós também temos a ansiedade do nosso futuro. Então vamos viver o presente a cada dia. Vamos tentar deixar para trás, porque nós trazemos o nosso passado para o presente. Então vivemos em lamentações, em lamúrias. Então vamos tentar saber que isso está fazendo mal para a gente, deixar o universo levar, entregar na mão do universo e viver o nosso presente. Porque para não criarmos mais coisas ruins para ser legal o nosso futuro. Senão não vai ser. Então, como que nós vamos trabalhar esse nosso perdão? O perdão tem que estar na cabeça, no coração e na mão. O percorrer, o perdoar. Nós temos que pegar o perdão e analisar. Por que aconteceu, como que aconteceu, por que eu fiz isso? Se for conosco. Se for com o próximo, se pôr no lugar do próximo e pensar, se eu tivesse do lado de lá,
eu faria a mesma coisa ou não faria? Isso se chama analisar, estar na consciência da gente, o que nós pensamos a respeito disso. Fazer uma crítica, uma autoanálise de tudo isso. Por que que aconteceu, por que que eu me deixei levar. Isso se chama eu analisar. No coração, ai, mas meu Deus, eu sofri com isso. E nem chorei, então chore, lamente, faça o que você quiser para se libertar em sentimentos. Depois, quando você entendeu, você chorou a respeito, você pega e se doa a você ou ao próximo. Isso se chama o amor nas mãos. Você fechou o ciclo, você, nesse momento, desenvolveu o amor dentro de si e se auto-perdoou. Porque esse auto-perdão, a gente tem que trabalhar com muitas condições. Primeiro nós temos que trabalhar o perdão como quem nós somos, nos aceitarmos. Muitos nascem mutilados, nascem com deficiências, nascem se achando feio, se achando gordo, se achando magro, narigudo, pesudo. Tudo isso, às vezes, por que que eu sou assim? Por que que o outro é bonito e eu sou feio? Por que que Deus fez isso? Na vida, nada é por acaso. André Luiz já falava que não é pra gente falar sorte e azar. Isso não existe. Se nós estamos assim, talvez Deus é maravilhoso e faz com que cada encarnação nós esqueçamos o que fomos no passado. Por que isso? Porque nós agora estamos na nossa melhor fase. Tudo no passado nós não regredimos. Então, se nós cometemos delitos muito graves, Deus nos dá a tela do esquecimento. Para quê? Para que nós possamos recomeçar sem ter mais aquela carga nas nossas costas. Então ele só dá uns flash de intuição às vezes quando nós necessitamos. Porque nós carregamos na nossa bagagem muita coisa. Então ele dá esse esquecimento para nós trabalharmos só o que está acontecendo agora, nessa vida. Talvez esse que seja aparentemente feio tenha usado a beleza em outras vidas, 1, 2, 3, para fazer mal com os outros através da beleza. Então nessa vida, talvez ele mesmo tenha pedido para não vir assim, para não correr o risco de cometer o mesmo delito. Então é isso que nós temos que trabalhar. Que nenhum amigo do Chico que veio várias e várias encarnações e sempre se suicidava. Então ele pediu para a espiritualidade que ele queria vir, ele queria se livrar disso, ele não queria se suicidar. Veio tetraplégico. Daí se lamentava um monte, mas ele não conseguia dar o fim na própria vida, por mais que ele quisesse tentar. Então foi uma maneira dele tentar, dele evoluir com ajuda espiritual. E, às vezes acontece isso com as pessoas e as pessoas não entendem o porquê que isso acontece com a gente. E isso é o nosso entendimento para o auto-perdão de como que nós nascemos. E também a relação nossa de ser assim, por que que nós nascemos pobres, por que que o outro é mais inteligente, a picuinha da família. Tudo isso, gente, é difícil. Então nós temos que começar a entender tudo isso e saber que nada é por acaso, aceitar situações e trazer para dentro da gente esse amor, fazer o autoacolhimento da gente.
nós nos nutrirmos, que nem assim, pessoas que dizem assim, eu fui abandonada, minha mãe me jogou fora, jogou na lata de lixo. Então, o que minha mãe fez comigo? Não, a gente tem que dizer o que eu vou fazer com aquilo que minha mãe fez comigo. Então, entrar para o meu interior e me autonutrir e me amar. Se eu conseguir aceitar isso, compreender todas essas relações de como eu sou, o que eu sou, por que eu sou, e mudar a minha maneira de pensar, eu vou melhorando cada dia e vou promovendo minha autocura, pensando no bem. E tem pessoas que dizem assim, por que eu atraio, no nosso cotidiano, por que eu atraio só pessoas que não prestam? Só pessoas que querem me explorar, só pessoas que não são boas. Então, o que eu estou pensando? O que eu estou pensando nesse momento? Eu estou pensando coisa boa ou eu estou pensando coisa ruim? O que eu estou pensando? Talvez o meu pensamento atrai essas pessoas, porque nós somos física, química e energia. Então, a onda que eu vibro é a onda que volta para mim. Então, se eu estou na mesma sintonia que essas pessoas, se eu mudar minha vibração, minha sintonia, meu pensamento, fazer força cada dia um pouquinho, o que vai acontecer? Essas pessoas vão se afastar de mim. Por quê? Porque a energia delas não bate mais com a minha. Porque tem pessoas que só relacionam com pessoa boa, daí se diz, nossa, aquela todo mundo quer ajudar, ninguém quer. Então está na hora da gente rever os nossos pensamentos, lidar com a nossa amorosidade dentro de nós e mudar essa energia no nosso redor para coisas boas. E nós somos os responsáveis por isso, gente. Então vocês vieram aqui, vocês já fizeram um esforço enorme para vir até aqui. Então pense o bem, fale o bem, haja no bem. Amem as coisas, mude sua maneira de ser. Porque é você que decide a hora que você tem que mudar. É você que decide a hora que você tem que perdoar. É você que decide a hora que você tem que amar. Não é o universo, é você que decide, não são os outros, são você. Então, ame o sol, porque mesmo quando tenha nuvens, porque ele faz com que você se sinta bem. Ame a chuva, porque ela aquece o espírito, lava o espírito, mas a alma também. O sol faz com que você se aqueça, mas a escuridão faz com que você enxergue as estrelas. Então pense assim, coisas boas da vida. Saia aqui, ali na fora e diga, meu Deus, eu enxergo, eu ando, eu posso ver esse universo maravilhoso. Então nunca só olhe o que está acima de você, mas olhe o que você tem. Tantas pessoas mutiladas, depedrados, que andam por aí. E a gente ainda tem o privilégio, que eu digo, de estar aqui assim. Porque foi nós que conseguimos até agora essa trajetória. Então, daqui para frente, no nosso futuro, vamos acabar, tentar perdoar tudo o que fizeram de mal do nosso passado, construir o nosso presente para que tenhamos um bom futuro. Porque senão nós não vamos conseguir nada. Porque Deus sempre mostra o melhor caminho para nós. Sempre, sempre. E não importa se na hora eu tenha dúvidas que caminho seguir. Ele sempre nos vai acompanhar e nos intuir o que é o melhor para nós. Mas nós temos a liberdade de fazer isso com o nosso livre-arbítrio ou não. Quem decide a nossa vida somos nós. Olha a responsabilidade de cada um de vocês.
Então não adianta se lamentar das coisas que acontecem com a gente, não adianta. Porque nós somos os responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Então isso é maravilhoso, gente. Ter tudo isso ao nosso alcance. Porque na questão 88 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos, o que nós somos? E eles respondem, um clarão, uma flama. Então nós somos um clarão, gente. Nós somos um clarão. Nós somos coautores da criação do mundo. Nós somos filhos de Deus. Então nós temos o DNA de Deus no nosso organismo, no nosso corpo, na nossa mente e no nosso espírito. Então nós somos deuses. Nós somos deuses com D minúsculo, porque nós somos filhos de Deus. Então, qual o pai que não quer o melhor para o seu filho? E se nós somos coautores da criação e somos filhos de Deus, nós temos o poder na nossa mão. E nós não estamos usando, gastando em coisas que não deveriam ser gastas, em medo, em raiva, em ira, em ressentimentos. Então vamos tentar nos trabalhar, tentar, sempre quando a gente está meio chateado, que nós somos poderosos, nós somos filhos de Deus, nós somos amados por eles. E se nós não tivermos ninguém na nossa vida, lembrar que Ele sempre está ao nosso lado. A espiritualidade, nosso mentor espiritual, eles estão sempre ao nosso lado, nos dando apoio, nos ajudando, fazendo com que a gente progrida. Então, lembrar sempre que o auto-perdão tem que ser reconhecido a verdade, aceito a verdade, assumido a responsabilidade, que é eu sei que falei, o porquê que eu falei, o que aconteceu, por que eu fiz aquilo, mas sabendo que eu sempre tenho o direito do recomeço, 20, 30, 40, 50, 60, 1000 vezes, porque Jesus fala muito sobre o perdão. Com Pedro, quantas vezes eu devo perdoar? Na oração dominical do Pai Nosso, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos as dos nossos devedores. Ele fala no Evangelho muito sobre o perdão. Então não importa quantas vezes eu caí, eu sempre tenho o direito de um recomeço. Sempre. Sempre vai ser permitido. Então você jamais, que nem uma menina me disse esses tempos aqui, eu falei, mas pensa para a espiritualidade, para Deus te ajudar você conseguir isso que você quer e vá à luta. Não adianta só pedir, tem que ir à luta. Ela falou, eu não peço, porque eu acho que eu não sou merecedora. Todos nós merecemos o melhor, todos nós merecemos o melhor. Faz parte do ser humano, tanto as coisas materiais como emocionais. Eu posso desejar um carro novo, eu posso, mas desde que eu utilize da melhor maneira e o que eu não quiser mais ou as coisas que eu não queira, doar para quem precisa. Então, não é vergonha eu querer ser melhor, eu querer ser mais bonita, eu fazer cirurgia plástica, sabe? E é um dever nosso manter a nossa aparência e o nosso corpo. A gente tem que aceitar o que a gente trouxe. Mas não é por causa disso que eu vou falar que nasci numa família de obeso, eu vou ser obesa, vou aumentar meu colesterol, vou ter um AVC. Não funciona assim, porque eu tô trazendo daí cargas dessa vida, porque eu tinha que maneirar na alimentação, fazer regime e fazer exercício físico. Então, se acontecer esse tipo de coisa, se chama acomodação. Eu tenho que ser humilde, eu tenho que aceitar, mas não, a humildade não quer dizer acomodação. Eu tenho que fazer o melhor por mim e pelos outros também. Que também não funciona.
a gente fica dando desculpa por tudo. Então eu tenho que abrir o coração, curar minhas feridas e depois tenho que alinhar-me com Deus. Não é fácil, nada disso. Mas nós temos que renascer. Isso se chama renascimento. Do nosso físico, do nosso existencial, do nosso cultural. E para sermos senhores de si. Aquele que se auto-perdoa, aquele que faz essa introspecção, se torna o senhor de si. E a gente nunca se deve pôr nas mãos dos outros. A gente é responsável por nós mesmos. Então, cuidado quando falar que a outra pessoa magoou, que a outra pessoa te prejudicou. E se por acaso isso mesmo você acha que você não mereceu e a outra pessoa fez algo errado contra você, não evite. Por exemplo, se alguém me agride ou mata meu filho, por exemplo, vai ser difícil eu perdoar essa pessoa. Vai ser muito difícil. Mas eu vou ter que entender que isso tinha que acontecer. Se ele tinha que desencarnar agora, não precisava ser através de outra pessoa. Ia acontecer uma avalanche, ia acontecer alguma coisa, porque chegou a hora daquela pessoa. Mas Jesus disse, os escândalos são necessários, mas ai daquele que comete o escândalo. Quer dizer, a outra pessoa ficou com toda a responsabilidade e vai sofrer as consequências. Então, se eu me vingar, a coisa vai ficar muito pior. Porque a gente tem que deixar na mão do universo e de Deus. Porque essa pessoa vai ter uma carga muito grande na vida. Então é assim que funciona a vida. Cada um segundo as suas obras e sua responsabilidade. Então cada um de vocês aí hoje aqui tentar assistir a palestra, melhorar, receber energias boas. Todos vocês aqui são bem-vindos. Mas sempre pensar, quem vai fazer essa cura, a espiritualidade é que vai ajudar cada um de vocês a derramar bênçãos, paz, energia positiva, limpar a energia negativa. Mas quem vai manter isso aí, essa energia e recuperar a saúde são vocês. Porque não adianta vir aqui receber, sair daqui ali na esquina, já xingar o outro, já brigar. Você já perdeu tudo aquilo que você veio buscar. Então você tem que ter entendimento que quem vai curar é você mesmo. A gente usa a medicina, a gente usa a homeopatia, a gente usa a psicoterapia, mas a gente aprende a maneira com tudo isso, a maneira como nós temos que proceder. Mas quem procede somos nós. Quanta responsabilidade, hein, gente? Mas é a vida, é assim o espiritual, é assim é Deus, assim é Jesus. E Jesus, uma das vezes que ele deu um sermão e curou muitas pessoas, ele sentou numa pedra e chorou. E os 2 apóstolos vieram para ele e perguntaram assim, por que ele estava chorando? Daí ele comentou assim, porque eu estou cansado. Eu curei as pessoas o dia todo, mas eu sei que é uma cura passageira na maioria. Por que é passageira, gente? Porque eles não estavam preparados e não eram assim, pessoas que estavam no estágio de merecimento daquilo. Então o que ia acontecer? Daqui a pouco iria voltar tudo aquilo novamente. Então, Jesus se desgastou, curou, e a maioria iria ter a doença novamente. Isso que acontece com a metástase do câncer. Os médicos tiram o tumor, mas eles não têm a capacidade de ter um aspirador, de sugar o câncer da nossa mente. Então, como nós continuamos agindo igual e pensando igual,
nós temos a recidiva, que é a volta ao mesmo problema. Voltamos ao início da palestra. Você é aquilo que você pensa. E não tem por outro caminho, gente. A nossa vida no cotidiano é trabalhar o perdão no cotidiano. Das coisas bem sutis até as coisas bem graves que levam anos. Tem perdão que leva encarnações, gente. Encarnações para a gente conseguir liberar tudo isso de dentro de nós. Então, é muito importante a gente começar a se realinhar no dia de hoje. Porque senão, nós não conseguiremos e ficamos sempre nessa nossa vidinha. Então, todos os caminhos do perdão passam pelo caminho do amor. Não existe perdão sem amor. E todos os caminhos do amor só funcionam se eles passarem por você. Você é responsável pela sua vida, não delegue a ninguém a sua felicidade, também a ninguém a sua infelicidade. Assuma, pois no momento em que assumir, você se dá conta que se aconteceu algo, foi por a sua própria escolha. E se demora para perceber a sua resistência em resolver o que acontece, você repete o erro e conta e reconta os mesmos caminhos. Então, amplie esse entendimento para a sua evolução. E ninguém pode se redimir e evoluir se a gente deixar para trás corações na retaguarda, corações que estão sofrendo pelas nossas ações ou não ações. Porque Deus e Jesus quer que a gente tome atitude e não fique na passividade também. Eu digo assim, eu não fiz o bem, mas eu também não fiz o mal. Não, eu tenho que trabalhar no bem, para que eu consiga resolver minha vida e ter a felicidade, não recompensa. O que nós conseguimos, a nossa felicidade é porque nós trabalhamos nisso. E felicidade, o que é? São pequenas porçõezinhas de ternura que nós conseguimos aqui, ali, aqui, formamos a nossa felicidade através do nosso viver bem. Gente, eu comecei a falar e não parei mais. Então, se o que eu falei aqui serviu para algum, então o que nós temos que fazer? Seguir com fé, perseverança, abraçar nossa missão, realizar nossos sonhos, acreditar no nosso potencial divino, porque nos leva ao verdadeiro caminho e à grande arte de viver e ser feliz. Eu termino aqui, espero que ajudei um pouquinho vocês, porque eu não gosto muito, já falei para a Suzy, de dar palestra. Eu gosto de trabalhar lá dentro, mas... falei. Então, eu espero que tenha ajudado um pouco de vocês, um pouco, alguns, nessa pequena oferenda de a gente nos ajudarmos e ajudarmos o próximo. Mas pensem bem, gente, é tão bom você fazer um carinho, né? A pessoa está passando, está triste, e você dizer, ai, como você está bonita, eu gosto de você. Ai, que roupa bonitinha, o teu cheirinho é bem bom, o cheirinho dela ali é bem bom sempre. Então, isso aí faz um bem danado por coração da gente. É nas pequeninas coisas, gente. É no abraço, no dizer que gosta, sabe? Dá um cheirinho, né? Isso aí é tão bom. Eu amo essas coisinhas. Então vamos fazer isso. É mais do que dizer, eu não gosto de você, essas coisinhas, é isso aí que é a vida no nosso cotidiano, gente. Já imaginou se você entra e diz, oi, bom dia, como é que você tá? Olá, olá. Então, a pessoa gosta disso. Nossa, meu prédio tem 100 apartamentos e daí todo mundo entra no elevador e fica quietinho. Eu entro e começo a dar risada pro espelho e fico oi, e deixo com todo mundo. E daí as pessoas acham graça. Então essas pequeninas coisas que